Eu queria deixar aqui registrado, Vossa Excelência sabe muito bem que mais ou menos, acho que há mais de um mês atrás, quase 2 meses atrás, fiz um requerimento lido e aprovado aqui nessa sessão, na presidência do ilustre senador Raimundo Lira, em que nós convidávamos o procurador do TCU, o senhor... Procurador do TCU, eu esqueci o nome dele, mas, se não me engano, Gustavo. E nós, durante esses 2 meses, tentamos, sem sucesso, trazê-lo aqui para nos dar uma explicação a essa casa sobre as famosas pedaladas, já que o procurador foi o autor da rejeição das contas, da proposição de rejeição das contas do governo, e sem sucesso nós não conseguimos. Estranho, porque isso é fundamental para nós do Congresso, já que o TCU é uma casa que é auxiliar do Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional possa, de uma maneira eficaz, cumprir o seu papel de fiscalizar também as contas da União. No entanto, nós não conseguimos. Já o ilustre senador Assir conseguiu, na semana passada ele já conseguiu, já na semana seguinte, com uma presteza incrível, a convocação, o convite para que os senhores ministros do governo, Nelson Barbosa e Adams, viessem aqui explicar o inexplicável, até porque nós não vamos ter a oportunidade de ouvir detalhadamente as razões do procurador, que, afinal de contas, é o técnico que fez todo o estudo. É absolutamente para nós uma falha enorme, eu considero, o senador Delcídio, que vem aqui os 2 ministros explicar o inexplicável, enquanto nós não tivemos que a nossa casa auxiliar tivéssemos sequer a oportunidade de entender por que é que, tecnicamente, eles fizeram essas observações. Queria deixar aqui o meu registro, a minha insatisfação, e dizer que acho esse depoimento de hoje dos 2 ministros absolutamente inócuo, já que nós não tivemos a oportunidade de ouvir sequer aqueles que fizeram as observações legais e técnicas, que são profundamente graves. Senhor presidente, me esclareça, foi convidado também ministro do Tribunal de Contas da União? Eu gostaria, senador Tasso, até em função... Senador Hélio José, muito bem-vindo, já a votação já abriu, senador, muita honra tê-lo aqui. Escreveu o senador Tasso para a audiência pública. Eu gostaria só... Meu caro senador Tasso, nós recebemos aqui um expediente, olha, já está aí sobre a mesa, o expediente do presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente Haroldo Cedrais, e dizendo, ele inclusive entrou em contato comigo por telefone, e a despeito até do mérito, senadora Sandra Braga, a nossa votação já está aberta, senadora Sandra Braga Sabatina, do doutor Gustavo Borba. Portanto, senador Tasso, nós, em função da agenda da Comissão de Assuntos Econômicos, eu mesmo já havia conversado com Vossa Excelência algumas vezes, e a agenda era essa semana, terça-feira, ou seja, hoje. Até afirmei a Vossa Excelência que nós iríamos cumprir aquilo que o requerimento de Vossa Excelência determinava. O senador Assir Gurgax, ele apresentou um requerimento também convidando os 2 ministros.
2 meses depois do meu, senhor presidente. Mas nós eu tinha inclusive conversado com Vossa Excelência, que nós iremos fazer hoje. Quando recebemos uma carta, e o próprio presidente Haroldo Cedrais me telefonou, dizendo o seguinte, que eles não gostariam, o Tribunal de Contas não gostaria de fazer nenhum debate sem receber a resposta do governo. Não cabe ao Tribunal de Contas gostar ou não gostar. Cabe ao Tribunal de Contas cumprir sua obrigação legal de ser auxiliar dessa casa. Essa Concordo. carta do presidente Haroldo Cedrais é absolutamente inaceitável e desrespeitosa. Nisso... Gostaria de fazer ver que tipo de medida legal nós devemos tomar contra o presidente Haroldo Cedrais, que faz uma carta desrespeitosa ou absolutamente ignorante sobre os papéis da casa em que ele é o presidente. Ele não sabe e não conhece, portanto não está apto a ser presidente do TCU. Gostaria de ver a junta assessoria jurídica desta casa, quais são as medidas que nós podemos tomar. Também não aceito essa carta. Nisso, senador Delcídio, eu quero me associar ao senador Tasso Gereissati. Senador Lindbergh Farias. Nesse aspecto, eu quero me associar ao senador Tasso Gereissati. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Legislativo. Eu acho que essa carta não tem sentido. E eu acho que nós devemos depois colocar em votação a convocação para que venham aqui. Então, nesse sentido, eu quero me associar inteiramente ao pronunciamento do senador Tasso Gereissati. Senador Pimentel. Senhoras relatoras, senhores relatores, eu quero inicialmente registrar que, pela nossa Constituição, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e do Senado Federal. Lamentavelmente, nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União tem deixado de ser um órgão auxiliar do Congresso Nacional e tem atuado como se fosse um poder independente e jurisdicional concorrendo com o Supremo Tribunal Federal nas suas atribuições. Essa resposta do senhor Haroldo Cedrais de Oliveira é parte desta visão. Quero registrar que na CPI da Petrobras foi também convocado um Senador ministro... Pimentel está com a palavra, por favor, silêncio. ministro do Tribunal de Contas da União, e eles simplesmente mandaram um ofício com o mesmo teor. Portanto, é uma praxe dos membros do Tribunal de Contas da União. Aqui, o que está posto para nós é se nós vamos exigir do Tribunal de Contas da União o seu cumprimento constitucional, subsidiando o Senado Federal e, em especial, a Comissão de Assuntos Econômicos nessa matéria importantíssima. E eu quero aqui, senhor presidente, confessar de que na semana passada, quando o senador Assi apresentou o requerimento de convocação, eu propus que fosse transformado num convite. Lamento estar errado, porque se fosse convocação, o senhor ministro Haroldo Cedrais teria o prazo de até 30 dias para comparecer sob pena de crime de responsabilidade. Eu quero me associar às preocupações do senador Tasso Gereissati e nós, senador Tasso Gereissati, deveríamos, por unanimidade, fazer a convocação do senhor Haroldo Cedrais para cumprir o seu dever constitucional para com o Senado Federal. É essa, senhor presidente, a minha sugestão. Se todos os senadores e senadoras estiverem de acordo com a proposta do senador Pimentel, coloco em votação. Qual é a proposta? Desculpe. Na verdade, o senador Tasso Gereissati fez ponderações pertinentes sobre todos os aspectos, que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. E a intenção era fazer essa audiência pública com os ministros e com o Tribunal de Contas da União. E nós recebemos uma carta, aliás, um ofício, onde o presidente Haroldo Cedrais dizendo que ele não compareceria. E ninguém do Tribunal de Contas viria,
até porque ele gostaria de tomar conhecimento, isso ele me disse inclusive por telefone, ele gostaria de tomar conhecimento das respostas do governo, né, ao acórdão do TCU, para que depois o TCU se posicionasse. E o senador Tasso foi quem iniciou esse debate, o senador Lindbergh também, o senador Pimentel, e agora a proposta, porque eles não consideraram adequado o ofício encaminhado, uma vez que o TCU é uma instituição auxiliar, que ajuda o Congresso, é subordinado ao Congresso na fiscalização e controle das contas públicas. Então, a proposta do senador Pimentel é aprovar um requerimento de convocação do presidente do Tribunal de Contas da União, presidente Haroldo Cedrais. Nesse sentido, senador, presidente. Presidente, nós estamos formalizando. Então, está sendo formalizado o requerimento. Pela ordem também, senador. Senador Cristóvão primeiro. Senador Cristóvão. Ricardo pediu primeiro. Bem, é só para saber, nesses termos, não era melhor suspender essa... Senador, é que tem como eu lhe falei mais cedo, tem um requerimento meu também para uma audiência nesse sentido, em que também o ministro Nada estava convocado, Júlio Marcelo de Oliveira, Mansueto Almeida, Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho... Eu pediria, Luiz por Inácio favor, Adams, aos assessores e assessoras, silêncio, por favor. e Gil Castelo Branco, ou seja, isso foi aprovado em junho, um requerimento meu. O senhor teve a gentileza, na nossa conversa, de colocar que eu poderia participar dessa reunião como se fosse um dos que convocou a vinda do ministro. Mas eu pergunto, não seria o caso de adiarmos essa sessão para quando o ministro Nardes estivesse presente? Não estou nem propondo isso, viu? Não estou propondo, estou consultando. Não, deixa assim, não vou mexer em nada. E como é que casaria essa audiência de hoje com a minha que foi aprovada em junho? Inclusive, quando apresentou, Isso, senador Cristóvão, me disse assim, gentileza. olha, nós não, como já existem vários requerimentos para ouvir essa questão das contas, eu ficaria satisfeito se nós pautássemos para agosto. Isso. Então, eu vou cumprir o que eu combinei com Vossa Excelência. Não tem problema nenhum. É isso então que Okay? fica assim. Tá bom, e eu poderia participar dessa como Sem se dúvida fosse nenhuma, claro. Senador Ferraço. Senhor presidente, há também requerimento para convite ou convocação, até porque no caso deste não há necessidade de convocação, porque ele está disponível para vir. Eu me refiro ao procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que é do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. O doutor Júlio Marcelo foi quem fez as denúncias relacionadas às violações todas praticadas pelo governo. E ele está disponível para vir. Ele já foi convidado. Eu posso concluir? Não, sim, claro. Eu desculpo, mas eu vou concluir. Pode O concluir, que me espanta é o senador fato Ferraz. dele estar convidado, estar disponível e nós não trazermos ele aqui. Perfeito. Ele está disponível há meses. Há requerimento aprovado aqui, de autoria do senador Tasso e meu, e nós não estamos trazendo ele aqui porque nós não estamos mostrando vontade política, porque ele está disponível. Senador Ferraz. Então eu queria apelar a Vossa Excelência para que nós pudéssemos, nessa linha, também colocarmos na linha de prioridade e de cronologia esse requerimento que foi aprovado aqui na Comissão Senador de Ferraz, Assuntos eu só vou Econômicos. ler um pedaço do ofício que o presidente do TCU mandou. Não, eu me em refiro ao atenção aos procurador mencionados expedientes, esclareço, tendo em vista que o procurador Júlio Marcelo de Oliveira está em gozo de férias. Entrou de férias porque nós demoramos a trazê-lo. Mas eu gostaria só de esclarecer ao senador Ferraz, que não estava presente aqui à discussão, que esta carta do presidente do TCU Haroldo Cedrais é uma verdadeira afronta ao Congresso, porque ele diz ao mesmo tempo que não gostaria de que viesse o TCU. Na verdade, ele confessa que, de uma certa maneira, manuseou a data
desse convite, porque não gostaria que o TCU viesse aqui a essa casa se pronunciar antes de que houvesse a votação do tribunal. Eu estou esclarecendo, e o senador Pimentel acaba de fazer um requerimento, convocando o ministro Haroldo Cedrais para vir a esta casa, porque ele não tem que gostar ou não gostar de nada. Ele é uma casa auxiliar daqui do Congresso Nacional e tem que atender imediatamente aos nossos desejos, e nós aqui gostamos ou não gostamos. Então, o presidente aqui comete um grave erro ao se pronunciar dessa maneira, e se não é uma afronta a essa comissão, é uma demonstração de ignorância sobre a casa que ele preside e não saber quais são as suas reais funções. Pimentel já apresentou o requerimento. Portanto, eu vou colocar em votação o requerimento apresentado por vários senadores aqui, subscrito por vários senadores. Colocar extrapauta. Requeiro nos termos do artigo 58, inciso 5 da Constituição Federal, com o artigo 90, inciso 5 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado o senhor Haroldo Cedrais, ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, a fim de informar e explicar a respeito dos procedimentos adotados pelo governo federal no âmbito das contas públicas no ano de 2014. Os senadores e senadoras que concordam com a presente proposição permaneçam como se encontram. Portanto, aprovado o requerimento.